Shalom, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bênção muito grande estarmos aqui reunidos no nome do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no Salmo 30. Salmo de Davi. Vamos fazer uma leitura alternada nesta passagem. Salmo de número 30. Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Vamos ler juntos versos 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Deus eterno, Senhor nosso, nossa alegria, nossa esperança, te louvamos por esta manhã tão especial, em que o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunir em teu nome para te adorar. Reconhecemos a nossa incapacidade e insuficiência, mas também entendemos que o Senhor é suficiente, é fiel. Capacita-nos nesta manhã para bendizer o teu nome. Abre os nossos lábios para te glorificar. Abre o nosso coração para receber a tua santa verdade. E abençoa-nos de uma maneira muito especial. Enche esse lugar com a tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode cumprimentar o seu irmão, a sua irmã ao seu lado. Convidá-la para louvar a Deus junto com você. Vamos cantar ao Senhor, amados irmãos. Bom dia, queridos. Estou sozinho aqui. Bom dia, queridos. Coisa boa estarmos aqui juntos como povo de Deus, para cantarmos, para celebrarmos o nosso Deus. O nosso Deus é bom em todo tempo. É Ele quem cuida da gente, é Ele quem nos dá tudo o que precisamos para viver. É um Deus presente, é um Deus acessível, Emmanuel, um Deus conosco, não um Deus distante, mas um Deus presente, um Deus que caminha ao nosso lado. Isso é muito bom, queridos, que seja um dia de alegria aqui, que possamos cantar e possamos buscar adorar o Senhor verdadeiramente. Amém? Vamos começar descrevendo quem é o nosso Deus, um Deus que sabe as estrelas pelo nome, porque criou cada uma delas, um Deus indescritível em poder, em força, em majestade. É esse Deus que viemos cantar nessa manhã.
altos montes, ao mais fundo mar. A criação revela tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando a música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus, impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, tremendo impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, toda glória e adoração pertence a ti, somente tu és Deus. Todos juntos proclamaremos a uma voz, somente tu és Deus. Ante a ti, Senhor, nossos lábios te declaram majestoso. Tu és santo, terra e céu, dia e noite proclamando eternamente a ti.
nossos lábios se declaram majestoso, tu és santo. Terra e céu, dia e noite proclamando honra e louvor eternamente a ti. A próxima música é uma música muito conhecida de vocês, que fala que nós vamos seguir com fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que a lua adormeça, ainda que haja nuvens, nós vamos seguir com fé, amém? Porque sem fé o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha. Pode ir. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.
Podem sentar. Meus amados irmãos, o pastor Sávio está nos Estados Unidos, em uma conferência em Boston, que os irmãos possam estar orando com ele, está lá com o pastor Pedro Lino, que Deus o traga em segurança sob a sua santa e maravilhosa bênção. Queremos lembrar os irmãos que as inscrições para o nosso retiro de homens estão abertas. Você, homem, já pode fazer a sua inscrição logo após o culto, como também as inscrições para a nossa EBF já estão disponíveis. Que a gente possa continuar orando pela igreja, orando uns pelos outros. A igreja avança de joelhos, a igreja cresce aos pés do Senhor, e que nós possamos permanecer firmes buscando o nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quero convidar você nesse momento a dizimar e ofertar, a desfrutar deste privilégio tão glorioso que é poder participar com os recursos que são do Senhor, mas que Ele lhe disponibilizou no envolvimento da sua obra. Quero estimular você, meu irmão, a fazer isso, não com o coração constrangido, não entendendo a doação como uma perda, mas como uma graça, como um privilégio. Você pode devolver o seu dízimo, pode ofertar, quem sabe Deus está conduzindo você para ofertar para um dos nossos campos missionários, para a construção do novo templo. Vamos fazer isso com muita alegria para a glória do Senhor. Nos coloquemos de pé e vamos entregar os dízimos e as ofertas. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto,
Louvado seja o Senhor. Quero enfatizar para os irmãos estarem orando pela nossa temporada da juventude. Já foi uma equipe para lá ontem. Amanhã, se Deus quiser, começa a temporada. Vamos estar orando pelos nossos adolescentes e jovens, para que Deus os abençoe muito nesses dias. Você pode dizer amém? Podem sentar, convido as crianças, por favor, a virem aqui à frente, vamos orar. Ó Senhor, quanta fidelidade e amor o Senhor tem demonstrado. Te agradecemos por te pertencermos para sempre. Te louvamos por Jesus Cristo, o teu Filho que morreu numa cruz para nos dar vida, uma vida abundante. Obrigado, Senhor, por essas crianças, que o Senhor as abençoe de uma maneira muito rica. Que a tua graça permaneça sobre elas, sobre os seus pais, sobre os seus lares, e que essas crianças possam te amar, possam crescer na tua presença. Abençoe, ó Deus, os professores que estarão sendo instrumentos de ensino para elas. Usa-os com poder e graça. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, que elas te amem acima de tudo, que elas vivam para a tua glória. Quem sabe, ó Deus, haja lares que precisam de um toque especial da tua graça, de uma intervenção, de um mover do teu Espírito trazendo algo novo, de uma cura de uma enfermidade, de um suprimento de necessidade, de uma salvação. Ó Deus, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Intercedemos pelas nossas famílias. Abençoe, ó Deus, os nossos lares, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela fidelidade do teu povo, que trouxe dízimos e ofertas. Que o Senhor continue derramando bênção sem medida sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, crianças. Essa igreja.
Louvado seja o Senhor. Quero lhe convidar a abrir a Sagrada Escritura no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava,
pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ó Deus, a tua palavra, ela é muito preciosa.
dá-nos a graça de ouvi-la falar ao nosso coração. Ó Senhor, o teu povo está reunido e nós cremos que tu és poderoso para agir no nosso meio. Continua, Senhor, ministrando a tua verdade à nossa alma e abençoe-nos, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: das lágrimas de tristeza à alegria da adoração. Das lágrimas de tristeza à alegria da adoração. Esse é o assunto central da nossa reflexão. Há um escritor chamado David Matz que disse o seguinte: a natureza e a pessoa de Deus não nos dão garantias terrenas de que não teremos noites de choro, mas em Cristo Deus nos dá garantia final, estabilidade final, a certeza de alegria final. A noite vai acabar. Por favor, meu irmão, ouça. A noite vai acabar. Amanhã virá. E a alegria será definitiva para você em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? É essa a nossa certeza, a nossa convicção, amados irmãos. Nós lemos um texto que está no primeiro livro de Samuel. Na verdade, 1º e 2º Samuel, no cano hebraico, formavam uma só obra. Esses livros registram a passagem do governo de Israel de juízes para reis. 1º e 2º Samuel descrevem a passagem do governo de Deus à teocracia para o governo de um rei visível, a monarquia. Portanto, ao lermos 1º e 2º Samuel, precisamos compreender que o seu propósito é mais do que histórico. Esses livros registram um período de aproximadamente 100 anos e eles mostram a providência de Deus, trazendo salvação para o seu povo. Portanto, 1º e 2º Samuel têm um significado messiânico. Eles retratam Deus agindo na história para preparar um povo para si mesmo, trazendo a esse povo salvação por intermédio do último rei ungido. E quem é esse rei? É o próprio Jesus Cristo. Diante disso, olhando para esse texto, vamos pensar sobre esta transição das lágrimas de tristeza à alegria da adoração. Muitas e muitas vezes nós derramamos lágrimas que expressam a nossa dor, o nosso sofrimento, por uma perda, por um sonho que não se concretiza, por uma frustração, uma decepção, uma separação. E esse texto, ele descreve esse drama humano, mas ao mesmo tempo a intervenção de Deus, convertendo a tristeza em alegria. Pense comigo então em alguns pontos que essa passagem nos revela, porque quando nós lemos esse texto, nós notamos que há uma realidade que perpassa toda essa passagem, que é o culto. As coisas
vão acontecendo no ambiente do culto, da adoração. Por quê? Porque nós fomos criados com um propósito. Deus colocou dentro de você um desígnio. Você foi criado para cultuar, para adorar. Então, em primeiro lugar, esse texto nos ensina sobre o culto a Deus, mesmo na adversidade. O Senhor nos chama para cultuar a Ele, mesmo na dor. Observe aí, do verso 1 ao verso 5, a passagem começa descrevendo um homem chamado Eucana. Ele nasceu em Ramataim Zofim, ou em Ramá, uma região a cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Eucana vivia na fronteira entre as tribos de Efraim e Benjamim. Aquele homem, ele tinha uma família disfuncional. Por quê? Porque ele era casado com 2 mulheres. E a bigamia ou a poligamia nunca foi o propósito do Senhor, o plano de Deus. Mas aquele homem tinha 2 mulheres. A primeira delas se chamava Ana. O nome Ana significa graça ou favorecida. A sua outra mulher chamava-se Penina, cujo nome significa rubi ou joia. Ana tinha o amor do seu marido. Penina tinha filhos com o seu marido. Então observe, Eucana amava mais a Ana. Ana era a esposa do seu coração, mas ela não conseguia lhe dar filhos. Nós temos aqui um drama, nós temos aqui uma dor. Mas observe o texto, verso de número 3. Aquele homem que, apesar de ter uma família disfuncional, era alguém piedoso, em um contexto de apostasia. Os irmãos se lembram? Nós terminamos algumas mensagens em Juízes, que mostra que o povo de Israel naquele tempo não tinha rei, cada um fazia o que achava mais reto, o povo estava mergulhado em idolatria, o sacerdócio estava manchado pelo pecado, havia um envolvimento com a imoralidade, mesmo na liderança. Naquele contexto de apostasia espiritual, em meio a um drama familiar, Eucana levava a sua família para a casa do Senhor em Siló, todos os anos. Ali ficavam o tabernáculo e a arca da aliança, desde os dias de Josué. E Eucana ia com o seu lar para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Isso é muito importante. Era um homem que, mesmo na dor, mesmo vivendo um conflito na sua família, porque, como nós veremos, Penina provocava Ana pelo fato dela ser fértil e Ana não. Era um ambiente difícil, havia hostilidade. A sociedade de Israel vivia em apostasia, mas mesmo assim, aquele homem adorava, aquele homem cultuava. E o texto nos mostra, no verso de número 3, que o Deus que ele cultuava era descrito como Senhor dos exércitos, ou Yahvé Sabaote. Essa expressão hebraica, ela normalmente é traduzida pelo Senhor Todo-Poderoso, e ela aparece 230 vezes
no Antigo Testamento. O que ela descreve? Ela apresenta Deus como o Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor das legiões celestiais, o Senhor dos astros celestes, o Senhor dos exércitos da terra, dos homens. Isso significa que Eucana, ele cultuava o Deus que tinha domínio sobre absolutamente tudo. Ele sabia o Deus a quem ele buscava. Ele era todo poderoso. O texto afirma, verso 4, verso 5, que quando Eucana subia para Siló e oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste sacrifício a Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla. E o texto enfatiza no verso 5, porque ele a amava. Então, qual é o primeiro princípio aqui para a gente pensar? Que o culto a Deus, ele precisa ser uma realidade na minha e na sua vida em todo o tempo. Nós vivemos dias que nós interpretamos como bons, mas nós também experimentamos dias maus. Nós vivenciamos momentos de alegria, de júbilo, mas também experimentamos dias de tristeza, de luto, de perdas. Mas esse texto nos ensina que em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, o culto sempre é apropriado, sempre é devido. Ou seja, meu irmão e minha irmã, não importa a época, não importa a dificuldade que você esteja sofrendo, ou a alegria que você esteja experimentando, sempre é tempo de adorar a Deus. Você pode dizer amém? Na tristeza, adore a Deus. Na alegria, adore a Deus. No dia em que você recebe uma promoção no emprego, adore a Deus. Mas no dia em que porventura aquele emprego é tirado de você, adore a Deus. No dia do nascimento do filho, adore a Deus. No dia da perda de um ente querido, adore a Deus sempre. Como Jó, que diante de tantas perdas, ele afirmou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O culto precisa perpassar a nossa vida em todo tempo. Às vezes há pessoas que estão enfrentando dramas e eles dizem: eu não vou cultuar não, ou eu não vou para a igreja não, eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu só tenho vontade de chorar, eu só tenho vontade de prantear, a minha vida está cheia de aflições. Esse texto, através de Eucana, nos ensina que nós precisamos cultuar a Deus, mesmo na tristeza, mesmo quando o nosso coração sangra, mesmo quando os nossos olhos estão marejados de lágrimas. Deus está dizendo para nós: me adore sempre, porque eu sou digno. Me cultue sempre, porque eu sou bom, porque eu sou Deus. Na alegria, na tristeza, no ganho, na perda, na vitória, na derrota, o Senhor é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele é digno de ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Eucana não diz assim: a minha família está uma bagunça.
como é que eu vou cultuar? Ele vai e ele cultua. Bendito seja o Senhor. Segundo lugar, esse texto nos apresenta uma oração por intervenção divina. Uma oração por uma mudança do quadro, do verso 6 ao verso 15. Nós temos aqui um destaque a dois personagens. Primeiramente, Penina. Penina, uma das esposas de Eucana, era uma mulher provocadora. Ela era má. Ela dava filhos a Eucana, mas não tinha o amor dele. E qual era a sua reação? Era provocar excessivamente Ana. A esterilidade naquela época era descrita ou interpretada como um sinal da maldição da aliança. Uma mulher não poder dar filhos, isso era visto como se ela estivesse sob maldição. Diante disso, Penina sempre provocava. E as provocações ocorriam principalmente enquanto a família subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. É como se Penina chegasse para Ana e dissesse: você está adorando ao Senhor, mas há uma maldição sobre você. Você está cultuando a Deus, mas Ele não lhe abençoa. Você já ouviu isso no seu coração? Você está cultuando a Deus, mas a sua família está passando por um problema. Você está cultuando a Deus, mas você não consegue casar. Você está cultuando a Deus, mas você não consegue ter filhos. Ou você perdeu filho, ou você perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão, perdeu um cônjuge, perdeu alguém. Você está querendo cultuar, mas parece que Deus não está olhando muito bem para você. Isso é o inimigo, irmãos, lançando setas. Isso é o inimigo buscando trazer danos ao nosso coração. Diante disso, qual é a atitude de Ana? Ana tinha um sonho normal para toda a mulher. Ela sonhava em ter filhos, mas o texto diz, no verso 5, que o Senhor a deixou estéril. Diante desse quadro, Eucana era aquele marido que se garantia, né? Era aquele marido que olhava para si e dizia: eu sou um bom marido. Tanto que no verso de número 8, ele conversa com a sua mulher e diz assim: por que você chora? Porque Ana, diante da provocação de Penina, ela pranteava. O texto diz que ela chorava e não comia. Verso 7. Eucana então pergunta: Ana, por que você chora? Por que o seu coração está triste? E ele faz aqui uma espécie de pergunta retórica: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele se garantia, não era? Hein? Ana, não é por nada não, Ana, mas eu sou melhor do que 10 filhos. Você está chorando por quê? Com um marido desse? Com um marido de A a Z, né? Com um marido maravilhoso. Era mais ou menos isso que Eucana estava dizendo quando expressava isso para Ana. Ou seja, Eucana não compreendia devidamente o drama da sua mulher. Mas observe, ela simplesmente podia continuar sem comer e chorando, sem se alimentar e pranteando. Mas o texto diz, em um ambiente de culto, de adoração, verso 9, que após terem comido e bebido em Siló, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, no verso 10, ela se levanta.
e com amargura de alma, com um coração cheio de aflição, ela ora e ela chora. Ela ora e ela chora abundantemente. E naquela oração ela faz um voto. E ela diz para o Senhor: Senhor dos exércitos. A mesma expressão mencionada no verso 3. Ou seja, Deus que governa os céus, que governa a terra. Deus que tem poder sobre os anjos, que tem poder sobre os homens, que tem poder sobre os astros, que tem poder sobre a natureza, que governa a história. O Senhor tem todo o poder. E eu te peço algo: se o Senhor benignamente, graciosamente atentares para a tua serva, se o Senhor se lembrar de mim e não se esquecer de mim, e me der um filho, homem, esse filho não será meu, esse filho será teu. Eu vou consagrá-lo por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não irá passar navalha. Ana estava consagrando o seu futuro filho como um nazireu, um homem dedicado ao Senhor. Richard Phillips afirma o seguinte: a oração de Ana tinha 6 características. Por favor, ouça. Primeiro, ela se voltou para o Senhor em sua necessidade. Segundo, ela orou sabendo quem Deus é. Terceiro, ela orou sabendo quem ela era. Quarto, ela sabia o que queria. Quinto, ela orou com confiança. Sexto, ela orou fervorosamente. Tim Chester diz: sua oração foi o pranto de uma alma angustiada e o choro da fé. Escute, quais são as realidades que machucam o seu coração, que esmagam a sua alma, aquilo que às vezes atrapalha o seu sono, que lhe angustia, que lhe preocupa, que lhe frustra. Esse texto nos ensina a derramarmos a nossa alma perante o Senhor. Às vezes a gente chora diante do travesseiro, chora na mesa, chora diante da nossa família, chora diante dos amigos. Tudo isso tem o seu valor, mas antes de tudo, nós precisamos chorar diante do Senhor e clamar a Ele. Nós cremos em um Deus que governa. Você crê nisso, meu irmão? Em um Deus que reina. Ele reina sobre a enfermidade, Ele reina sobre a esterilidade, Ele reina sobre a dor, Ele reina sobre a morte, Ele reina sobre os homens, Ele reina sobre os governantes, Ele reina sobre o universo, Ele reina sobre tudo. O que é difícil para você? É difícil o maridão se converter, é difícil a esposa mudar, é difícil os filhos serem transformados, é difícil esse luto na alma parar de sangrar o seu coração, é difícil essa dor estancar, é difícil essa angústia ir embora. Pegue toda essa angústia, toda essa aflição, toda essa dor, ou este sonho, este projeto, e coloque diante do Senhor. Ele pode fazer tudo. Você crê nisso? Ele pode. Deus é capaz de mudar as circunstâncias
E Deus é capaz de nos mudar nas mesmas circunstâncias. Deus é capaz de mudar o que está ao nosso redor, e Ele é capaz de mudar o nosso coração, mesmo com a tribulação ao nosso redor. Ore. E diga: Senhor, intervém. Toca, Senhor. Toca na minha família. Toca no meu coração. Consola minha alma. Traz esperança para a minha vida. Faz algo novo. Foi isso que Ana estava pedindo. Aquela oração de Ana foi mal compreendida pelo sacerdote, pelo representante de Deus ali. Ele olha e aquela oração não termina. Meu Deus, que oração longa é essa? Ele percebe que, verso 12 a 14, que os lábios de Ana se moviam, mas ele não conseguia perceber, discernir as palavras dos seus lábios. E aí ele pensou: essa mulher deve ter tomado algumas, né? Ela só pode estar embriagada. Imagine a falta de discernimento do líder. E ele conclui que Ana estava bêbada, a ponto de dizer no verso 14: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. A situação já era difícil, e Ana ouve do pastor que ela está bebendo. É brincadeira um negócio desse, irmãos? Mas Ana diz para ele, verso 15: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Isso aqui é a minha dor. Eu não tenho filhos. A outra mulher do meu marido, ela vive me provocando. Por que Deus não me deu filhos? Por que Deus me deixou estéril? Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por uma filha do maligno, por uma ímpio, por um inútil. É pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição que eu tenho falado até agora. E aí a gente chega no terceiro aspecto da nossa reflexão. Das lágrimas de tristeza, a alegria da adoração. Terceiro ponto, nós vemos a graça de Deus que traz alegria. A graça do Senhor que traz alegria. Verso 17 ao verso 21. Eli, quando ouve Ana falar, ele diz o seguinte: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, isso aqui é curioso. O mesmo homem que acabou de fazer um mau juízo, chamando Ana de filho de Belial, agora ele abre a boca como um profeta de Deus. O mesmo indivíduo que falou insensatamente há pouco, é a mesma pessoa que abre a boca agora como voz de Deus e diz: vai em paz. E que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vai em paz, Ana. E que Deus responda a sua oração. Richard Phillips diz:
Isso aqui era mais do que um bom desejo de um homem em seu ofício divinamente ordenado. Era mais do que isso. Eli não estava simplesmente desejando algo, como as pessoas fazem, que dê tudo certo, que seja bom, que o seu projeto tenha êxito. Não. Eli aqui era o mediador ungido de Deus. Então, não era no caráter pessoal de Eli que Ana deveria confiar, mas na representação da mediação que Deus iria prover na pessoa do seu próprio filho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui Deus agora usando um homem, e esse homem fala como representante de Deus para uma mulher que estava orando, dizendo: vá em paz e que o Senhor responda à sua oração. Hernandes Dias Lopes afirma: é digno de destaque que Ana não acolheu a palavra tola proferida por Eli, mas recebeu de bom grado a profecia, e essa palavra trouxe cura para ela. Em Siló, o Senhor curou sua alma. Em Ramá, Deus curou o seu ventre. Em Siló, ela creu. Em Ramá, o milagre aconteceu. Em Siló, ela se apropriou da promessa. Em Ramá, ela engravidou e deu à luz Samuel. Louvado seja o Senhor. O texto vai nos mostrar, irmãos, verso 19 e 20, que aquela família se levanta de madrugada, no dia seguinte, e o que é que eles fazem? Eles adoram. É culto, é o culto acontecendo, e eles adoram, e eles voltam para a sua casa em Ramá, e lá, Eucana namorou intimamente com a sua mulher, coabitou com ela, com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ela tinha pedido: Senhor, se lembre de mim. Tim Chester diz que lembrar-se significa Deus atuando de acordo com as suas promessas da aliança, como Ele fez no início da história do Êxodo. Lembrar aqui não é que Deus se esquece, como eu me esqueço. Lembrar aqui é Deus agir de acordo com as suas promessas do pacto. E Deus se lembrou. E o mesmo Senhor que tinha deixado Ana estéril, é o mesmo Senhor que a faz fértil. É o mesmo Senhor que coloca vida no seu ventre. O texto diz no verso de número 20, leia comigo o versículo 20, todos juntos. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Samuel significa ouvido por Deus, ou pedido a Deus. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos uma graça que traz alegria em meio à nossa dor. Nós temos um favor imerecido que derrama sobre nós, da parte de Deus, alegria em meio à nossa tristeza. Escute, por favor. Você crê em um Deus gracioso? Você pode dizer amém? É um Deus abundante em graça.
Nós não merecemos, como Ana. Nós não somos dignos do favor de Deus, como Ana não era, mas Deus nos abençoa, porque Ele é gracioso, irmãos. Lembram do Salmo 66? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que Deus toque em você com a graça dele. Que Deus transforme o seu pranto em alegria. Que Deus transforme a sua tristeza em júbilo. Que Deus faça um milagre na sua vida e na sua família. Você pode dizer amém? E Ele pode fazer tudo, irmãos. Não há barreiras, não há impedimentos, não há nada difícil para o Senhor. Aquela mulher pediu um filho. E Deus lhe deu Samuel. Pedido a Deus, ouvido por Deus. Em último lugar, e a gente caminha para o final dessa reflexão, esse texto nos apresenta a adoração que transborda em consagração. A adoração que transborda em consagração. Observe aí na sua Bíblia, a partir do verso 21. Eucana, anualmente, subia a oferecer ao Senhor o sacrifício, a cumprir o voto. Mas o texto diz no verso 22, que Ana, que agora era mãe, que teve o seu sonho concretizado por Deus, ela não sobe. Por que ela não sobe? Porque Samuel ainda era muito bebê. E Ana diz, quando ele for desmamado, alguns teólogos calculam aí 2, 3 anos de idade, eu vou levá-lo para ser apresentado perante o Senhor. E para lá ficar para sempre. Irmãos, eu me impressiono com esse texto. Porque é uma tendência humana transformar as bênçãos de Deus em ídolo. A gente pede, Deus dá. E a gente torna a bênção em um ídolo. Torna um filho ídolo. Torna o marido, a esposa um ídolo. Torna a casa de praia um ídolo. Torna o carro um ídolo. Torna o dinheiro na conta um ídolo. Torna o título, a faculdade, os planos, ídolos. E a gente vai transformando a bênção em ídolo. Ana não fez o seguinte, rapaz, pensando bem, eu vou ficar com esse menino. Olha que menino bonito. Deus vai entender se Ele me deu. Mas ela fez um voto. E ela diz, deixa eu desmamar o menino e eu vou levá-lo. O texto diz, verso 23, que Eucana fala para ela, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E Ana cria Samuel e o desmama. Verso 24, quando isso acontece, ela o leva com um novilho de 3 anos, veja, sacrifício. Isso aponta para Jesus. Para nós adorarmos a Deus, nós precisamos de um mediador. Para nós termos comunhão com Deus, há necessidade de derramamento de sangue, há necessidade de um sacrifício. Por isso que Jesus veio, para abrir o véu, para rasgar o véu, para nos dar livre acesso ao Senhor, para que nós possamos adorá-lo. E aquela mulher vai com um éfa de farinha, um odre de vinho, um novilho de 3 anos, apresenta Samuel à casa do Senhor, a Siló. Quem estava lá?
Eli. Samuel era muito criança. E Ana diz, verso 26, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Lembra de mim? Ela não joga na cara, não. Ela não diz assim, aquela que o Senhor disse que estava embriagada. Olha aqui a minha vitória. Minha vitória tem sabor de mel, né? Ela não faz isso. Ela diz, lembra de mim, eu sou aquela mulher. E eu orava por esse menino. E Deus me deu esse menino. E eu fiz um voto. Que esse menino seria consagrado ao Senhor. E eu estou trazendo ele. Como devolvido ao Senhor. Por todos os dias, porque eu pedi ao Senhor, e eles adoraram o Senhor. Das lágrimas de tristeza, a adoração, e uma adoração que transborda em consagração. O que Deus está falando para nós hoje? Ele está dizendo o seguinte: eu te abençoo, meu filho. Eu te agracio, minha filha. Eu te sustento, meu povo. Então, se consagre a mim. Eu dei o meu filho por você. Então, me adore. Eu sou o único Senhor. Não faça de nada, nem de ninguém, um ídolo, um falso Deus. Me adore. Deus está nos chamando mais uma vez à consagração, irmãos. À rendição, a uma entrega total da nossa vida a Ele. Você pode dizer amém? As lágrimas de amargura foram trocadas pela efusiva alegria da adoração. Ana pediu um filho. E Deus lhe deu o maior naquela época. Profeta, sacerdote e juiz daquela geração, Samuel. Ela pediu um filho. Ela não disse, Senhor, eu quero um filho de olhos claros, de cabelos lindos, atlético, alto, que ele passa e as moças suspiram. Não, ela disse, eu quero um filho. E Deus lhe deu um homem piedoso, um gigante na fé, que ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Que Deus é poderoso para fazer além do que você pede, além do que você clama. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, se você ler capítulo 2, verso 21, diz que o Senhor abençoou a Ana e ela concebeu. E a mulher estéril teve outros 3 filhos e 2 filhas. Quando a nossa vida está consagrada a Deus, Deus, se Ele quiser, pode nos dar mais. Concluo citando novamente David Mattis. Por causa de Jesus, ouça por favor, por causa de Jesus,
Talvez você tenha tido perdas, e você diz: essa perda aqui não recupera. Por favor, escute. Por causa de Jesus, experimentamos alegria, tristeza no seu coração. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: a alegria vencerá. Você pode dizer amém? A alegria vencerá. Talvez a sua tristeza dure um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas ela não vai durar para sempre. Se a sua vida está em Jesus Cristo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vencerá. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Quero convidar os presbíteros a virem aqui à frente. Hoje tem ceia, né, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu consolo e pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique a tua verdade em nosso coração. Te agradecemos por Jesus Cristo, aquele que converte as nossas lágrimas de tristeza em alegria de adoração. Te louvamos porque mesmo que o pranto dure, ele não vai durar para sempre. Obrigado porque o Senhor realiza milagres. Obrigado porque o Senhor nos consola. E obrigado porque mesmo que enfrentemos várias provações, o Senhor já preparou para nós um novo céu, uma nova terra, em que o Senhor enxugará para sempre as nossas lágrimas. Morrestes por mim, agora estás exaltado. Tudo de valor pra mim já não importa mais. Minha cruz, onde encontra amor, quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me. Pra te adorar, leva-me a cruz, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Algum irmão, irmã, não recebeu os elementos, por favor, acene com uma das mãos. Se alguém não recebeu,
Faltando um presbítero aqui, não tá? Privilégio muito grande, irmãos, participarmos da ceia do Senhor, nos lembrarmos da obra de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós não estamos à mesa de um Senhor morto, nós estamos à mesa do Senhor vivo. Você pode dizer amém? Amém. Do Senhor ressurreto, que um dia virá para nos buscar, para nos tomar para si. O apóstolo Paulo diz que talvez pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Corpo, cálice do Senhor Jesus Cristo, entregues para a nossa redenção, em memória do Senhor. Celebramos a sua obra sacrificial, o seu amor demonstrado na cruz em nosso lugar, matando a nossa morte e nos oferecendo a sua própria vida. Convido você a se colocar de pé, por favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar da Tua ceia. Queremos Te agradecer, porque o Senhor entregou a Sua vida por nós na cruz. E hoje nós podemos Te adorar. E hoje nós podemos ter a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Podemos ter a convicção, como o Senhor disse para os teus discípulos, que iria converter a tristeza deles em alegria, e ninguém poderia roubar deles essa alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa história foi resolvida, foi restaurada, foi curada, transformada por Ti. E nós podemos olhar para o futuro com esperança, porque o nosso Redentor está vivo, e Ele conquistou para nós plena salvação. Que possamos participar desses elementos com a certeza de que em Cristo estamos purificados. No nome dEle oramos. Amém e amém. Coma do pão e beba do cálice com muita alegria, com muita reverência. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso. Continua abençoando e fortalecendo o Teu povo em Cristo Jesus e nos guiando sempre na Tua luz, na Tua presença, com a certeza de que o Senhor transforma os prantos de tristeza
em alegria de adoração. Oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, as ternas consolações, a unção e o poder do Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Você pode dizer amém? Vamos cantar, irmãos. Vamos exaltar o nosso Senhor. Aleluia! Maravilhosa graça. Deus te abençoe muito. Te dê uma semana cheia da bênção dele.
Vamos para a escola dominical, que o Senhor nos acompanhe.